Quando minha avó caiu da escada e implorou por minha ajuda, tudo o que fiz foi observá-la. Naquele momento, ela não era mais a mulher que me criou. Era a mulher que me escravizou, mentiu sobre meu passado e roubou a única coisa que meus pais me deixaram antes de morrerem. E mesmo assim, por fora, eu só dizia: aguenta firme, vó! A ambulância tá chegando. Mas por dentro, eu já não sentia nada, porque toda a dor que ela me causou, toda a humilhação, já tinha me anestesiado. Desde que me entendo por gente, vivi sob o controle dela. Meus pais morreram num acidente de carro quando eu tinha apenas 5 anos. A lembrança deles é vaga. Quase como se minha mente tivesse apagado tudo para me proteger. Diziam que eram pessoas boas, mas eu só conhecia a versão da minha avó. Sua mãe era irresponsável. Seu pai, um inútil. Morreram do jeito que viveram, sem pensar em você. A primeira mentira. E eu acreditei. Depois da morte deles, fui morar com ela. Eu achava que era temporário, até minha vida se estabilizar. Mas o que era para ser um lar temporário virou uma prisão sem muros. Desde cedo fui tratada como empregada. Lavava louça, limpava a casa, cuidava das roupas, passava as camisas do meu tio, mesmo ele sendo um adulto de quase 40 anos que nunca trabalhou. A desculpa da minha avó era sempre a mesma. Aqui, todo mundo precisa colaborar. Mas todo mundo era só eu. Minha prima, filha do meu tio, tinha quase a mesma idade que eu. Ela ganhava roupas novas, presente no Natal, festa de aniversário com bolo, foto e tudo. E eu, nada. Minha avó dizia: você já come e dorme aqui, quer mais o quê? Mesmo assim, eu não reclamava. Engolia seco cada humilhação. Eu achava que talvez aquilo fosse normal, que eu devia ser grata por não estar em um abrigo. Mas a pior parte não era a falta de carinho, era a manipulação. Cresci ouvindo que ninguém me queria, que minha família só me tolerava por pena. Quando completei 12 anos, ouvi minha avó dizer para uma vizinha: se fosse por mim, já tinha mandado essa menina embora. Mas a assistente social vive enchendo o saco. Só tô esperando ela crescer. Era como levar um soco no peito. E eu cresci tentando provar que era digna de ficar. Fazia de tudo por um elogio, um gesto de afeto. Que nunca vinham. Com 15 anos, comecei a trabalhar meio período numa papelaria depois da escola. Achei que finalmente teria um dinheirinho só meu. Mas bastou eu receber meu primeiro salário para minha avó tomar. Você mora aqui, come aqui, usa água, luz. Esse dinheiro é o mínimo que você pode fazer por mim. E quando tentei guardar uma parte, ela simplesmente vasculhou minhas coisas e pegou tudo. Minha prima debochava. Ai, coitadinha, acha que vai juntar dinheiro agora? Você é só a criada oficial da casa. E todos riam. Até hoje eu ouço aquele riso como uma navalha na pele. Foi aos 18 anos que comecei a desconfiar. Eu já estava me preparando para sair de casa, mesmo sem um tostão no bolso. Trabalhava de manhã, estudava à noite e dormia mal. Um dia, ao ir à caixa de correio antes que minha avó visse, encontrei uma carta estranha, em meu nome com um selo do cartório. Era sobre um inventário. Inventário? Corri até uma lan house e pesquisei sobre o número do processo. Meus olhos começaram a tremer enquanto eu lia a decisão judicial. Meus pais tinham deixado uma herança. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para eu viver com dignidade. Um seguro de vida. A casa onde morávamos e uma quantia em dinheiro. Tudo estava no meu nome. Mas havia um detalhe. Minha avó fora nomeada tutora temporária, com acesso à conta. E aquele documento era de 5 anos atrás. Ou seja, ela sabia. E nunca me disse. Voltei para casa tonta, com o coração batendo fora do peito. Entrei no quarto, tranquei a porta e chorei sem conseguir respirar. Tudo fazia sentido. Ela me tratava mal porque nunca me viu como neta, mas como um peso. Ou pior, um meio de sustento. A partir dali, minha mente mudou. Durante semanas, observei tudo em silêncio. Notei as sacolas novas que minha avó trazia do mercado mais caro da cidade. As contas em dia, os móveis novos que iam surgindo sem explicação. Enquanto isso, eu vivia com roupas remendadas. Dormia num colchão fino e comia restos. Fiquei obcecada. Comecei a anotar tudo. Tirei fotos dos extratos que ela deixava jogados pela casa, gravei conversas escondidas. Queria provas. Queria justiça. Mas, acima de tudo, queria fazer ela sentir tudo que me fez passar. A ideia da vingança começou a tomar forma. Eu ia fazer com que ela perdesse tudo. E o melhor, sem levantar um dedo diretamente. Mas antes disso, eu precisava descobrir onde estava o dinheiro. E como ela havia conseguido esconder tudo durante tanto tempo sem ser investigada. A primeira coisa que fiz foi copiar os documentos do inventário e guardar tudo em um pendrive, escondido no forro da mochila. Meu coração parecia querer sair pela garganta sempre que eu mexia em qualquer papel. Eu sabia que se minha avó descobrisse, ela não pensaria 2 vezes antes de me expulsar. Mas isso não me assustava mais. Na verdade, era o que eu mais queria. Ser expulsa significaria liberdade. Foi quando comecei a investigar o banco. Fui até a agência mais próxima e pedi informações sobre a conta vinculada.
ao processo de herança. Usei o número do CPF, o processo judicial e todos os dados que estavam na carta. A moça do atendimento foi cordial, mas logo ficou tensa. Pediu que eu esperasse. Ela voltou com um gerente. Olha, essa conta foi encerrada há cerca de 2 anos, disse ele. E o saldo já estava zerado antes disso. Como assim? Perguntei, sentindo minha pele gelar. Sua tutora legal tinha acesso total à conta. Todas as movimentações foram feitas por ela enquanto você ainda era menor de idade. Está tudo documentado. Tudo documentado. Assinaturas, saques, transferências, desvios. Minha avó esvaziou tudo antes que eu fizesse 18 anos. E usou meu nome para algumas das movimentações. Ela me roubou e ainda me colocou em risco de ser acusada de fraude. Voltei para casa como um robô. Passei por ela na cozinha. Ela sorria, cortando uma fatia generosa de bolo que havia feito para minha prima. Para mim não havia nem café. Boa tarde, vagabunda, disse ela com aquele sorriso venenoso de sempre. Dormiu até agora? Eu dormi 2 horas na noite anterior, porque estava investigando o paradeiro da minha própria herança. E ela ainda tinha a audácia de zombar de mim. Mas não respondi. Eu não podia estragar meu plano. Ainda. Comecei a usar o Wi-Fi de vizinhos, lan houses e até o celular de uma colega de trabalho para organizar tudo. Com a ajuda de um advogado que aceitei pagar aos poucos, fui juntando provas. Ele ficou chocado ao ver a papelada e os áudios. Isso é grave. Muito grave. E ela usou seu nome para algumas coisas? Ela pode acabar respondendo por falsidade ideológica, uso indevido de bens de menor, estelionato. Foi a primeira vez que ouvi alguém dizer, em voz alta, que a culpa não era minha, que eu era vítima e que ela era criminosa. Aquilo acendeu um fogo em mim. Mas quanto mais eu descobria, mais nojento tudo ficava. Meu tio, o parasita inútil que vivia no quarto do fundo, sabia de tudo. Inclusive tinha ajudado minha avó a forjar a assinatura numa das movimentações. E minha prima, aquela que sempre me tratou como lixo, também sabia. Ela uma vez disse: se a gente contar para ela sobre o dinheiro, ela vai sumir e nunca mais vai limpar essa casa. E todos riram, como sempre. O dinheiro da herança sustentava não só minha avó, mas os 2 adultos que moravam de favor ali. Enquanto eu trabalhava e me matava para sobreviver, eles viviam às custas do que era meu. Eles não me queriam ali por carinho ou obrigação. Me queriam como empregada não remunerada. Como muleta. Como refém. Foi nesse momento que parei de chorar. Foi nesse momento que a humilhação deu lugar ao desprezo. Eu faria justiça, mas não nos tribunais. Eu queria vê-los ruir por dentro. Tudo começou quando criei um perfil falso nas redes sociais e comecei a interagir com a minha prima. Ela adorava se exibir. Postava fotos com roupas caras, com legenda tipo, mereço tudo de melhor e vida de princesa. Eu, como o falso perfil, comecei a elogiar, puxar assunto, até que ela mesma entregou tudo. Ganhei da minha avó, ela é minha rainha RSRs, ela que banca tudo. Print, salvo. Depois foi meu tio. Me infiltrei em um grupo de apostas no WhatsApp onde ele jogava, usando outro número falso. Bastou fingir ser alguém com uma dica quente, para ele entregar que apostava com o cartão da mãe. Dinheiro dela não é problema meu, kk. Me print. Mais provas. Tudo isso ia para uma pasta que eu pretendia usar mais tarde, quando colocasse meu plano em prática. Mas eu ainda precisava descobrir se havia mais dinheiro escondido. E foi fuçando o quarto da minha avó que achei, atrás do guarda-roupa, uma pasta antiga com comprovantes de transferências internacionais. Para uma conta nas Ilhas Cayman. No nome de quem? No meu. Ela usou meu nome para abrir uma conta no exterior. Ali não era só roubo. Era crime federal. Acordei no dia seguinte com uma certeza. Curta, comente e adicione aos favoritos para a parte 2. Acordei no dia seguinte com uma certeza. Era hora de começar o contra-ataque. Primeiro, deixei algumas indiretas no ar, só para ver como ela reagiria. Engraçado, né, vó? Como o dinheiro às vezes some de lugares inesperados. Ela levantou a sobrancelha. Que papo é esse? Nada não. Só um pensamento. Depois comecei a gravar as conversas dela quando falava mal de mim. Do tipo, essa menina não tem gratidão nenhuma. Dei casa e comida, e ela ainda acha que pode ser alguém na vida. Avó, eu seria mais do que alguém. Eu seria seu pesadelo. Comecei a montar uma narrativa pública. Postei nas redes sociais com meu nome verdadeiro, um desabafo sutil sem citar nomes. Imagine perder seus pais. Ser criada por alguém que diz te amar, mas que esconde por anos que você tinha uma herança. Que usou, gastou, mentiu. Um dia a verdade vem. E quando vier, eu vou estar de pé. A publicação viralizou. Teve mais de 3.000 compartilhamentos em uma semana. Pessoas que nem conheciam minha história começaram a me seguir, me apoiar, perguntar o que havia acontecido. E eu deixei o mistério no ar. Porque quando a verdade explodisse, eu queria plateia. Depois da minha publicação viral, o clima dentro de casa mudou. Eu acordava todos os dias com minha avó me observando, desconfiada. Ela parou de falar comigo por 3 dias. Como se o silêncio fosse algum tipo de punição. Mas pra mim aquilo era paz. No quarto ao lado, meu tio me olhava de rabo de olho. Minha prima passou a trancar o celular e apagar as conversas. Eles sabiam.
Talvez não tudo, mas sabiam que eu estava começando a puxar os fios certos. E isso os deixava apavorados. Então fiz a segunda jogada. Entrei em contato com um jornalista investigativo local. Ele adorava escândalos de família, ainda mais quando envolviam fraudes, heranças e crimes financeiros. Enviei cópias dos documentos, prints das conversas, os áudios da minha avó e os extratos bancários. Ele me respondeu em menos de 24 horas. Isso é uma bomba. Vai sair matéria. E saiu. No jornal online mais lido da cidade. Jovem órfão acusa a avó de roubar herança deixada pelos pais mortos. Fraudes, documentos falsificados e conta no exterior. Não demorou muito para o inferno começar. Naquela manhã, minha avó recebeu 3 ligações. Uma delas era da irmã dela, que dizia: "Que é isso que estão dizendo na internet, mulher? Que você roubou a herança da menina? Que tipo de monstro você virou?" Ela desligou sem responder. Quando me viu na sala, veio como um furacão. "O que você fez? Você quer destruir essa família?" "Eu só comecei", respondi. Ela tentou me dar um tapa. Tentou. Porque eu segurei o braço dela no ar. "Não encosta mais em mim. Nunca mais. A partir de hoje, cada agressão sua vai ser gravada. Cada palavra, documentada." Ela me olhou como se tivesse visto um fantasma. "Ingrata. Eu tirei você da sarjeta." Me jogou nela, isso sim. A matéria se espalhou. Vizinhos começaram a comentar. Pessoas pararam de cumprimentá-la na rua. Ela não conseguia mais ir ao supermercado sem ouvir cochichos. Minha prima perdeu seguidores no Instagram, e o meu tio foi demitido do bico que ele tinha em uma oficina. Eles estavam afundando. E isso ainda era só o início. Dias depois chegou a notificação oficial. O advogado que contratei entrou com uma ação judicial. A conta nas Ilhas Cayman seria investigada por lavagem de dinheiro e uso indevido de menor. As provas estavam lá, cristalinas. E como se não bastasse, o jornalista me convidou para dar entrevista. Aceitei. Falei tudo. Com calma, com voz firme. E dessa vez não chorei. Falei das humilhações, do trabalho forçado, da forma como fui criada como empregada, enquanto minha família vivia às minhas custas. Mostrei o nome dos envolvidos, os documentos, os áudios. O vídeo teve quase 1 milhão de visualizações. E eu me tornei a voz de centenas de pessoas que passaram por histórias parecidas. Minha avó tinha crises de choro. Batia a porta do quarto. Se trancava dias seguidos. Uma vez quebrou um espelho do banheiro. "Essa garota acabou com a minha vida!" Ela gritava. Mal sabia ela que ainda faltava a parte final. Chegou o dia da audiência inicial. Ela foi intimada a comparecer. E lá estava minha avó, de vestido escuro, cabelo mal arrumado, olhos inchados. Pela primeira vez, parecia velha de verdade. Ela tentou me encarar no tribunal, mas não sustentou meu olhar. Sentou-se ao lado do advogado dela, que parecia mais incomodado do que confiante. A juíza foi direta. "Há provas suficientes para abrir processo criminal. Os documentos apresentados pela parte autora indicam fraude, falsidade ideológica e uso indevido de bens tutelados. Também há indícios de desvio de valores para contas internacionais." Minha avó começou a tremer. Meu tio foi citado como cúmplice. Minha prima... ela chorava como se alguém tivesse morrido. Mas ninguém morreu. Apenas caiu a máscara. Voltei para casa depois da audiência. Ainda não era o fim, mas era o começo de um novo capítulo. Só que ao chegar, encontrei minha mala jogada no portão. E minha avó parada na varanda me esperando. "Você não entra mais aqui. Essa casa foi comprada com o dinheiro da minha herança, vó." "Essa casa é minha?" "Não por muito tempo." Peguei minha mala sem pressa. Olhei em volta. Os vizinhos espiavam pelas frestas das cortinas. O clima era tenso. Foi então que sorri e disse bem alto: "Ah, que ironia, né? Você me expulsou da casa que você mesma roubou. Mas fique tranquila. Da próxima vez que me ver, será em um tribunal." E saí, de cabeça erguida. Fiquei uma semana hospedada na casa de uma colega da faculdade. Com a visibilidade da entrevista, muitas pessoas começaram a me oferecer ajuda. Um professor de direito me colocou em contato com uma ONG, que lida com casos de abuso familiar e exploração de menores. Consegui apoio jurídico, psicológico e social. Mas o que mais me surpreendeu foi o apoio do público. Pessoas que diziam: "Minha tia fez a mesma coisa comigo. Eu também fui criada como empregada. Obrigado por dar voz a tanta gente calada. Eu nunca quis ser símbolo de nada. Eu só queria justiça. Mas se minha história podia servir para algo maior que fosse." Enquanto isso, a investigação avançava. Descobriram que minha avó falsificou uma carta de anuência para vender um terreno, que também fazia parte do inventário. O comprador processou ela por fraude. Ela começou a ser cercada de processos. O dinheiro foi bloqueado. A conta no exterior congelada. O que antes era uma matriarca poderosa virou uma mulher decadente, cercada de dívidas e vergonha. Mas ainda faltava uma peça. A última carta da minha manga. Porque eu sabia que, além da herança que me roubaram, havia uma carta que minha mãe escreveu antes de morrer. E essa carta estava escondida, na casa da minha avó. E eu iria encontrá-la, nem que fosse a última coisa que eu fizesse. Voltei àquela casa como quem volta ao campo de batalha. Era a segunda audiência criminal. E a juíza havia solicitado a presença de documentos originais relacionados ao inventário. Como minha avó alegou não os ter mais, o advogado dela, desesperado, pediu acesso à residência para procurar qualquer material que pudesse atenuar a situação. Com a decisão judicial em mãos, eu e um oficial de justiça entramos. Ela me olhou como se quisesse me matar. "Você não tem mais nada aqui!" gritou, espumando de raiva. "Eu vim buscar o que sempre foi meu. E o que você tentou esconder com a sua vida inteira." Revistamos armários, caixas, gavetas e até o colchão velho do quarto dela. Até que, num compartimento sob um assoalho de madeira solto, encontrei uma pequena caixa de metal. Dentro dela, papéis amarelados, fotos dos meus pais e uma carta. Uma carta escrita pela minha mãe, com data de 2 dias antes do acidente que tirou a vida dela e do meu pai. "Se algo acontecer conosco,
Quero que minha filha saiba que a amamos com todas as forças. E que deixamos tudo para ela. Casa, terrenos, seguros, contas. Por favor, mãe, cuide dela. Não pelo dinheiro, mas por ela. Ela confiou na própria mãe. E foi traída. Li a carta em voz alta sem chorar. Apenas com a alma em chamas. O oficial recolheu o material como prova. E eu saí da casa sabendo que minha mãe finalmente tinha falado, mesmo depois da morte. Dias depois, saiu a nova reportagem. A avó é denunciada por roubar a herança da neta. Órfã. Nova carta revela a última vontade da mãe falecida. As redes sociais explodiram. Pessoas organizavam vaquinhas para me ajudar. Artigos jurídicos analisavam meu caso. Fui convidada para um podcast nacional sobre justiça e abuso familiar. Enquanto isso, minha avó não conseguia mais sair de casa sem ser chamada de ladra de órfã. Meu tio sumiu. Dizem que fugiu para casa de um amigo no interior. Minha prima deletou todas as redes sociais depois que perderam o processo de danos morais, que movi contra ela por difamação. Eles estavam despencando. E eu, pela primeira vez, estava em pé. No julgamento final, minha avó tentou fingir que estava doente. Chegou de cadeira de rodas. O advogado dela implorava por pena reduzida, mas a juíza não teve piedade. O que a senhora fez é revoltante. Roubou uma criança, explorou sua própria neta, mentiu à justiça, forjou documentos e ainda permitiu que outros adultos se beneficiassem da situação. A sentença: devolução total do valor da herança corrigida com juros, multa por danos morais e pena de 5 anos de prisão em regime semiaberto. Ela gritou. Esperneou. Disse que eu era uma ingrata, que a estava matando. Mas não. Eu só estava tirando as correntes que ela me colocou a vida toda. Com o dinheiro recuperado, comprei meu primeiro apartamento. Simples, mas meu. Mandei reformar o quarto com a decoração que minha mãe sempre sonhou pra mim. Paredes lilás, estante com livros, fotos dela e do meu pai. Guardei a carta num quadro de vidro pendurado acima da cabeceira. Toda noite, olho pra ela como quem olha pra um escudo. Porque foi a vontade dela e minha força que me libertaram. Voltei à faculdade. Me formei em psicologia. Hoje trabalho ajudando jovens que passaram por traumas parecidos. Conto minha história em palestras, em escolas, em projetos sociais. Transformei minha dor em propósito. Recentemente recebi uma carta da prisão. Era da minha avó. Se você ainda tem algum coração, me perdoe. Eu estava com medo de perder tudo. E acabei perdendo você. Li a carta e queimei. Porque o perdão só vem quando há arrependimento sincero. E ela só escreveu porque queria aliviar a própria culpa. Não para me libertar. Mas eu já estava livre. Hoje, quando alguém me pergunta o que eu faria diferente, eu respondo: nada. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada tapa, cada humilhação, cada prato sujo que me obrigaram a lavar, cada vez que me fizeram sentir menos. Tudo isso construiu a mulher que eu sou hoje. E se o preço para ser essa mulher foi desmascarar a própria avó em rede nacional, que assim seja. Porque não há herança no mundo que pague a paz de ser, enfim, dona de mim.